Olá, irmãos. A paz do Senhor. Sou o presbítero Gedeon Gomes. Esse é o canal Forjados pela Palavra. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like para que ajuda muito. E comente também em dúvidas, perguntando, que eu vou procurar coisas para poder te auxiliar e te ajudar. Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre o espírito de adivinhação, que é um espírito que está na maioria das igrejas, principalmente no meio neopentecostal. E entre outras também que nós vamos estar abordando aqui a respeito disso. Mas eu não vou citar denominações nem nomes de lideranças. Eu vou só falar sobre a atuação desse espírito e como ele age. Então, irmãos, o espírito de adivinhação, no Antigo Testamento, no versículo de Jeremias, no capítulo 29, do 8 ao 9, foi na época que Jeremias foi chamado, e Jeremias era o único profeta verdadeiro, autorizado por Deus a profetizar, e Jeremias ele profetizava a favor da Babilônia. Ele falava que o povo de Israel passa 70 anos na Babilônia, que foi realmente que passou, e a Babilônia, o povo de Israel foi curado da idolatria por causa do período que eles passaram na Babilônia. Então eu vou começar aqui, eu vou fazer a leitura desse texto aqui, explicando porque as pessoas que têm esse espírito de adivinhação, elas são assim, elas são dessa forma que Deus falou. O texto diz lá, em Jeremias 29, a partir do versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane com falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem lhes ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. O versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, a respeito a Israel. Então, irmãos, havia um espírito também no meio de Israel, no tempo de Jeremias, que falsos profetas falaram que Deus não ia permitir que Nabucodonosor trazesse assolação para a terra de Jerusalém, para a terra do pessoal de Israel. E esses todos homens eram falsos profetas. E naquele tempo de Jeremias, o único profeta que era enviado por Deus mesmo era Jeremias. Então o povo ele também é conhecido como profeta chorão, né? E por causa dos lamentos dele, o livro de lamentações também é feito por Jeremias, e ele fala das lamentações, das coisas que ocorreram em Israel. E esse aqui é um exemplo de um texto de pessoas falsas falando sonhos, coisas falando que Deus falou, mas Deus não falou. Então, irmãos, se você quiser, uma coisa que vai te ajudar a você reconhecer é o discernimento de espírito. Se você busque de Deus na sua vida o discernimento de espírito, que vai te ajudar a você entender se a coisa é do demônio ou se a coisa é de Deus. E não para falar assim, falar que tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Tem coisas que são Deus realmente, mas muitas coisas são demônios. Demônio também cura, demônio também faz milagre, demônio coloca doença, demônio tira. Então vamos dar a continuidade aqui. Então, irmãos, as pessoas que... O falso profeta, quando ele fala, primeiro ponto, a profecia que o falso profeta fala, a profecia não se cumpre, ela não chega no seu cumprimento. Exemplo, falsos profetas costumam falar somente o que vem na cabeça deles, achando que é o Espírito de Deus. Por quê? A maioria dos falsos profetas, eles falando coisas que vêm da cabeça deles e o que vem pelo ego, né? E a maioria desses falsos profetas, eles falam pelo ego, do que eles pensam da cabeça deles, e também por emoção. Vem a emoção, o cara, tipo assim, uma coisa, irmãos, pra gente ser, a pessoa que quer ser profeta, a pessoa tem que ter muito temor de Deus. Por quê? Igual Deus já me usou para falar coisas pros outros, né? Eu não vou falar que é profecia, mas Deus já me usou para falar coisas para pessoas que precisavam, Deus já me usou.
Mas eu, irmãos, eu tenho muito temor de Deus para eu não falar nada que Deus não quer que eu fale. E se você fala coisas que Deus não quer que você fale, você vai ser réu do inferno, porque você está colocando Deus como mentiroso, né? Então vamos lá. Então falam também pelo chamado ego, que se não tiver possesso por demônios, fala através do ego. Porque existem pessoas com espírito de adivinhação, e o ego também que entra em ação, que é coisa da carne da pessoa, e o achômetro e a emoção. Ou seja, o profeta não pode deixar suas emoções aflorarem na hora de entregar uma palavra que é vinda de Deus para uma pessoa. Porque senão ele corre risco de contar mentiras, coisas que Deus não mandou falar. Então, muitos pastores estão sendo usados por demônio, falando coisas que Deus não mandou. E os tais são denominados por seus egos, ou seja, o ego está em atuação nele, às vezes não é demônio. Mas muitos agem por ação demoníaca. Por quê? Pastores que não têm uma vida consagrada a Deus, uma vida de santificação, né? Uma vida de santificação a Deus, e uma vida de consagração, uma vida reta, né? Porque a palavra de Deus, ao contrário do que a maioria das pessoas estão falando hoje, o evangelho falso, o evangelho que ensina para você que você pode continuar pecando, que está tudo bem, é o evangelho falso. O evangelho verdadeiro, irmãos, é o evangelho que transforma. O evangelho que convence você, é a graça. Quando a graça te alcança, você vai abandonar o pecado e vai abandonar os erros que você praticava antes, quando você era escravo do diabo. Então, continuando aqui, e muitos adivinham CPF, identidade e pelo demônio de adivinhação, ou espírito de adivinhação. E os tais envolvem em escândalos de adultério e entre outros pecados, né? Muitos tais, recentemente tem um caso de um pastor aí de uma igreja aí que foi pego com conteúdo pornográfico infantil, né? Mas isso aí ele vai dar conta diante de Deus, né? Eu não tenho que julgar ele nem falar nada. Então, irmãos, a gente tem que ter entendimento, porque o profeta que age assim, adulterando, traindo a esposa, fazendo várias coisas erradas que Deus não mandou, ele vai se tornar uma pessoa possessa por demônio. Porque o que entra na vida da pessoa, o demônio que entra na vida da pessoa é por causa de pecado. Demônios acessam sua vida por causa de pecado. Então é basicamente isso. Então eu estou falando aqui dos escândalos porque realmente é escândalos. Então, eu vou falar sobre o espírito de adivinhação no Novo Testamento, que está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Eu vou ler o texto e vou falar. Então, aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. E essa, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens nos anunciam o caminho da salvação, seus servos do Altíssimo. Ou seja, foi um demônio que revelou. Isso fez ela por muitos dias. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, os homens que tinham lucro através daquela menina endemoniada com espírito de adivinhação perderam o seu lucro. Então, isso é um exemplo, né, irmão? Porque a gente tem que ter discernimento. E na maioria das vezes não é Deus que mandou falar. Então, ações do espírito de adivinhação. Adivinham CPF, identidades e demais documentos. Demônios presentes na casa das ovelhas da igreja falam para o pastor da denominação e fala sobre o que acontece durante a pregação da igreja. Ou seja, o pastor expõe as ovelhas, porque um demônio, toda a casa, irmãos, tem espíritos malignos por pessoas darem permissão, cometer práticas de pecados, que o demônio entra na casa da pessoa, e os demônios, eles são fofoqueiros. Então o demônio fala: tal irmã estava assim, estava na casa dela, fala no altar. Aí o pastor pega e fala, e testificou com a irmã da igreja, ela contou. Ela me contou. Eu falei: nossa, que coisa que tinha acontecido na casa dela. Aí o demônio contou, o pastor pegou e falou, né? E eles também revelam coisas que acontecem. Pera aí, irmãos.
E eles revelam também coisas que acontecem no cotidiano das ovelhas, né? Eles vão falar coisas que acontecem no cotidiano das ovelhas. Então, por isso, porque a primeira coisa que o crente, o cristão, tem que buscar de Deus é o discernimento de espírito, para que você possa entender o que é maligno, o que é de Deus. Porque tem muito demônio agindo nas igrejas e o povo achando que é Deus, mas não é Deus que está falando e não é Deus que está agindo. Continuando aqui, nessas igrejas não dá para sentir a presença de Deus. É um exemplo, não dá para sentir a presença de Deus, porque a liderança está em pecado, e a liderança estando em pecado, irmãos, a liderança estando em pecado abre brechas para que as ovelhas se tornem como o seu pastor. Igreja que não prega contra pecado é uma igreja que está praticamente morta espiritualmente. Então, nós precisamos entender essa parte também. Então, no cotidiano, e essa não dá para sentir a presença de Deus. Muitas lideranças são possessas por espíritos imundos, demônios mesmo. Então, por causa de prática pecaminosa. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que tem um homem que casou virgem com a sua mulher, andou bonitinho diante de Deus, na presença de Deus, não tem demônio nenhum sobre o corpo dele. E nem se envolveu com nenhuma prática que a palavra de Deus proíbe. Aí, de repente, esse irmão trai a sua esposa, tem relação com uma pessoa fora do casamento, e aí por esse fato de ter se relacionado sexualmente com uma pessoa fora do casamento, além de destruir o seu casamento, ter traído sua esposa, essa pessoa vai ficar possesso pelo demônio de adultério e espírito de imoralidade sexual. O demônio entra na pessoa a partir do sexo. Demônios também entram nas pessoas a partir de relações sexuais, além de doenças e outras coisas mais. Então, muitas lideranças estão possessas. E essas igrejas estão mortas espiritualmente. Toda igreja, irmãos, que tem uma liderança em prática de pecado, é fácil identificar. É uma igreja morta, não tem ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo está longe de entrar nessas igrejas. Então, nós precisamos ter muito discernimento e ter muito conhecimento bíblico da palavra de Deus para poder reconhecer essas coisas. Então, essas pessoas com esses demônios fazem profecia da própria cabeça, contando mentiras para agradar a quem precisa ou quem está abalado por alguma situação. Então o demônio chega para a pessoa e fala, fulano está assim, assim, assado. Aí a pessoa pega e fala, você aqui está assim, sim, assado. É tudo demônio falando para a pessoa. Vai lá e fala, e a pessoa chora, se emociona porque ela está abalada. Não é porque é um profeta verdadeiro ou ungido do Senhor. Porque o ungido do Senhor só existe um, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, isso é muito complicado. E pessoas tristes são as mais fáceis de cair nessas mentiras. Pessoas que chegam na igreja com o espírito abalado, tristes, são as mais fáceis de enganar. Então, e muitas pessoas que vão à igreja procurando profecias, encontram mentiras faladas por pessoas sem nenhum discernimento, sem saber o que é, né? E essas pessoas acreditam. Eu já caí em falsa profecia, já profetizaram coisa, uma vez profetizaram para mim no monte que é na semana eu vivi uma semana de prosperidade, de dentro de uma semana. Eu não vivi nada, e minha vida continuou do mesmo jeito, ou seja, a mulher endemoniada falou para mim uma coisa que Deus não mandou. Então, a pessoa, demônio que fala, usa uma pessoa para falar com isso que Deus não cumpre, a pessoa é endemoniada também. Né? Continuando aqui, então, contando mentiras em nome de Deus, muitos abandonam a igreja por causa dessas profetadas. Deus não manda você dar uma oferta e receber algo em troca, e Deus não faz barganha. Por que eu falei de ofertas, irmãos? Porque os legalistas, os homens que têm na cabeça que a igreja tem que seguir o Antigo Testamento, que a igreja deve andar sob obediência à lei, eles estão totalmente errados. Eu estou falando aqui no YouTube também vídeos falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. E eu estou explicando versículo por versículo, tentando trazer esclarecimento sobre isso. Eu vou gravar talvez hoje o capítulo 10 de Romanos. Eu vou começar a explicar, ou então é o 11.
Eu vou olhar direito para ver como que eu vou fazer isso. E eu vou estar postando aqui também. Se você quiser aprender da Bíblia e poder entender a questão da graça, me siga, se inscreva no canal, que você vai ter muitos vídeos relacionados à palavra de Deus, como explicando livro por livro no Novo Testamento. Eu comecei de Romanos, vou terminar em Apocalipse, e aí eu vou voltar para o livro de Mateus e vou começar a explicar. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento e buscar a Bíblia, tá? Vamos lá. Então, ações de espírito de adivinhação, CPF, já falei. Demônios presentes, cada vez da igreja falam para um pastor em denominação, já falei isso aqui também. Então, fazem profecias da própria cabeça e tal. Pessoas tristes são mais fáceis. Muitas pessoas vão à igreja procurando profecias sem nenhum discernimento. Então, irmãos, pessoa que fica procurando profecia, igreja em igreja, sai da igreja, não fica em igreja para buscar profecia, eu sinto muito falar, irmão, mas você é um crente imaturo espiritualmente. Porque a Bíblia, Deus é um Deus que quer se relacionar com o ser humano. E Jesus nos manda vigiar e orar. Orar e vigiar. Então, irmãos, o jejum, a leitura da palavra, né, você fazer o jejum, ler a Bíblia e ter uma vida de oração, é o que você precisa para Deus falar com você. É você se relacionar com Deus através da oração, leitura bíblica e jejum. Esses são os 3 pilares que vão fazer ninguém te enganar. Você conhecer a Bíblia, você tendo uma vida de oração e se consagrando a Deus em jejum. Com esses 3 pilares, você vai se tornar santo como Jesus, gradativamente, né, irmãos? Porque o caminho, né, para você chegar até lá é grande. Então, irmãos, Deus não faz barganha. Deus não te pede nunca algo, você fazer algo para Ele te dar algo de volta. Deus não faz essas coisas, irmãos. Então, se chegar algum dia na igreja, você chega na igreja, tem um pastor lá que Deus me revela que 3 irmãos aqui, tem uns irmãos que vão receber acerto, outros que foram mandados embora da empresa, Deus mandou vocês darem aqui uma oferta de 3 mil reais, que Deus vai abençoar vocês com 10 vezes mais. Mentira, Deus não fala essas coisas. Deus não fala isso. Ah, Deus mandou você fazer aqui porque vai te dar de volta. Não, pessoa que fala que você tem que fazer algo para receber algo em troca, está mentindo. É um herege. Por quê? O sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, é o suficiente. Tudo que você precisava ter para receber foi o que Cristo fez na cruz. E tem uns que falam, se você não der disso, você vai ser amaldiçoado. Mentira. Porque toda maldição foi quebrada na cruz com o sangue do Cordeiro. Então agora eu vou falar sobre os profetas que espalham doutrinas de demônios, né? O que eles fazem? Eles pregam textos bíblicos fora do seu contexto, com versículos isolados, falam que você já está perdoado até o dia da sua morte, mas sempre é preciso se confessar quando você cai em pecado. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele fala, filhinho, se porventura vocês pecaram, você tem um justo advogado no céu, que é Jesus. Então, se a gente pega, a gente tem que confessar o pecado, pedir perdão, porque pecado na vida do cristão, que é escravo de Cristo, tem que ser um acidente. O cara não pode pecar porque quer. Então, prosseguindo aqui. Então, muitas pessoas que vão à igreja procurando tal, contando coisas mentindo em nome de Deus, aí que falam que você já está perdoado na sua morte. Então, você tem que confessar o pecado, tá? Você, tipo assim, você vamos supor, você não te converter, você é infiel à sua esposa, você usava droga, você é traficante, você era o quê? E se você continuar, você não está salvo. Isso mostra que você não está salvo. Aí no dia que acontecer o arrebatamento da igreja, você vai ficar, né? Então eu estou falando para alerta, você tem que se arrepender, irmão, dos pecados, porque esses pecados são falsos. Então, e usa o jargão, uma vez salvo, e isso é para sempre. Irmãos, não é salvo. Ninguém é salvo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, isso é o Espírito de Deus que fala para vocês. Vocês têm que ter uma postura de que Cristo é o Senhor da vida de vocês. Mas, presbítero, como que eu vou ter uma postura de que Cristo é o Senhor da minha vida? Obedecendo a palavra de Deus. Porque se você não obedecer a palavra de Deus,
e rejeitar o que Deus manda você fazer, você é um rebelde e rebelde vai para o inferno, né? É bem básico assim. E outra coisa, troca o certo pelo errado. É tipo assim, e passa a mão na cabeça de pecadinho, esquecendo que Deus nos chamou para sermos santos. Deus quer que a gente seja santo, irmão. Deus quer que a gente viva fugindo do pecado, como o diabo foge da cruz. Irmãos, e se você quer ter vitória sobre esses espíritos malignos, você tem que ser obediente a Deus. E a palavra lá em Tiago fala que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você só tem força para poder vencer o diabo, vencer Satanás, sendo obediente a Deus. Então, se você for obediente a Deus, meu filho, você pode estar andando no meio da rua, Satanás vê você lá da esquina, lá embaixo, lá, e vai atravessar a rua para não trombar com você. Porque ele sabe quem você é. Porque crente verdadeiro é um crente obediente, crente que foge das práticas pecaminosas. É isso que é um verdadeiro crente. Então, troca o certo pelo errado, passa a mão na cabeça de pecadinho, esse cara sabe Deus chamou para ser santo, né? Então, só falam de prosperidade e não pregam contra o pecado, vivem errando profecias, falando da sua própria cabeça, falando que o Senhor não mandou falar e falando tudo menos de santidade. E você pode pecar à vontade, mas não pode deixar de dar o dízimo. Se você dá o dízimo, é um problema. Se você parar de dar dízimo nessas igrejas de despedida de enviação, você está, claro, enrascado. Você vai poder, se você está no louvor, você vai ter que sair do louvor, porque você não é dizimista. E fala, sério, irmãos, o Novo Testamento, Jesus não fala uma vez de dízimo. Não tem uma palavrinha no Novo Testamento. Eu desafio você para procurar e comentar no Novo Testamento. E não procura decisão não, irmão, que eu vou refutar você, né? Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Então agora o espírito de manipulação. Irmãos, eu sou de Birité. E aqui em Birité eu passei por uma igreja que tinha esse espírito. E eu vou falar ações desse espírito dentro da igreja. Primeira ação: coloca medo nas ovelhas se não fizerem o que a liderança manda. Se acham ungidos de Deus e vivem em práticas pecaminosas, porque a sua igreja está crescendo, o mesmo acha que é aprovado por Deus. Irmãos, tem muita gente que a igreja está crescendo, que está dando fruto na igreja e o irmão acha que ele é aprovado por Deus. Mas não significa que Deus te aprova, você ser usado por Deus para crescer sua igreja, para abençoar as pessoas. Não significa que você é usado por Deus. Essas igrejas são manipuladas a ter uma vida totalmente fora dos princípios da palavra. Então essas igrejas estão totalmente fora dos princípios da palavra. São igrejas que eu vi ação maligna nessas igrejas. E não tinha Espírito Santo. Teve um dia que eu estava nessa igreja no culto, o Espírito Santo começou a agir, mas ele saiu rapidinho. Por quê? Espírito Santo não fica em igreja que peca. Igreja de pastores e liderança iníqua, que praticam iniquidade. Então, vou falar a minha experiência com o pastor possesso por demônios, logicamente com a esposa também, e eu vou falar aqui basicamente tudo que eu vi acontecer, e que se eu tivesse na igreja lá e eu fosse um cara de liderança, eu ia passar, perdão, eles iam passar apertado comigo. Primeiro, as suas ações. Não pregar um arrependimento de pecado. Não, se você for na igreja, você vê uma pregação na igreja, uma escola bíblica dominical, as instruções, o ensino da palavra, não falar de arrependimento de pecado, sai dessa igreja. Não perde tempo seu tempo, não. Não ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Quem tem que direcionar a igreja é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não orienta as ações da liderança da igreja, então quem orienta as ações da igreja é o demônio. Porque o Espírito de Deus foi feito para habitar no homem. Então logo, se o Espírito de Deus não está habitando no homem, quem está habitando no homem é demônio.
É bem claro. Ou é o Espírito, ou é o Espírito Santo de Deus, ou é demônio. Então, se isso acontece, é muito triste. Então, o pastor não ouvia a voz do Espírito Santo. A maioria dos pastores da igreja brasileira não ouve a voz do Espírito. Não faz o que o Espírito manda. Né? Eu fui muito tempo de louvor e eu falo para você, já fui ministro de louvor e nessa igreja, né? Nessa igreja, eu estava na igreja e eu sou do louvor e os irmãos me afastaram de ministrar louvor nos domingos por causa que eu reclamava dos instrumentistas que não ouviam as músicas para ministrar louvor. E eu passava raiva com essas coisas. Então vamos lá. Então a esposa do pastor manipulava o pastor em todas as suas ações, né? Logo, o pastor também, né, tinha alguma coisa lá que estava errada. Então, e nessa igreja, um líder de departamento estava em adultério com outra irmã. Mas ele era dizimista, então estava tudo bem. Só não pode faltar o dízimo. Mas se está adulterando, está fazendo o que? Está lá na rua, lá, se vira. E ele manipulava os irmãos da igreja para a liderança e de segunda a segunda a igreja. Né? Então eu via isso, eu participei um pouco, mas rapidinho eu saí dessa igreja porque eu fui vendo as coisas que estavam fora da palavra e que não condiziam com a Bíblia. E o presidente da igreja era um guru. E as pessoas dessa igreja colocavam esse pastor até acima da Bíblia. Não, tem que ler o livro do pastor fulano. Esse pastor, a nossa bênção, ele é um de Deus. Ele é o oral de Deus aqui na terra. É igual aquela igreja católica acha que o Papa é um santo. O Papa não é santo. O único que é santo, que passou aqui pela terra é Jesus. O resto é tudo pecador. Então, e ele manipulava os irmãos da igreja, falando para ir de segundo, e eles tinham uma mania de falar que você faz parte de uma grande família. Família é essa, irmão, que se você não tomar cuidado, você fica tanto na igreja que a igreja te priva de você dar atenção para a sua família, seu pai, sua mãe, as pessoas que você mais ama na sua vida. E o próximo ponto, manipulava e tal, falei do presidente, ministrava mensagens de outros pastores que não condiziam com a realidade da igreja. E ele rejeitava a vontade do Espírito Santo. Irmãos, se você é pastor, você faz isso. Pastor, isso é grave, meu irmão. Escuta o presbítero aqui, eu sou um cargo menor, mas me escuta. Você tem que se arrepender, varão. E o louvor da igreja nunca fluía com a presença do Espírito Santo, porque não tinha Espírito Santo. Igreja que não dá lugar ao Espírito, o Espírito não se manifesta. E a igreja, igual a igreja católica, o Espírito manifesta também. Então, pois a igreja não era dirigida pelo Espírito Santo, mas por demônios e suas doutrinas. Eu já vi líder lá falando lá que a gente podia pecar, que a gente já era salvo e não precisava, né? E dentre outras coisas mais que não traziam a igreja ao arrependimento, a entender que você não vai entrar no céu se você tiver pecado. Não entra. A Bíblia nos manda buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, irmãos. Isso é Bíblia. Então nós temos que buscar a santificação. Então, gastava muito tempo falando sobre dízimo de oferta. Qualquer evento realizado, o investimento para participar era muito alto. Ou igreja, irmãos, que essa igreja não frequentei, ou igreja que, passando dessa igreja tinha que ser rico. Nossa! E essa denominação arrumava tantos compromissos que privava os membros da sua vida familiar. Então agora, para encerrar, tinha uma irmã que era casada e ficava de segunda a segunda à igreja. Irmão, agora eu vou falar para você que é solteiro. Irmão, se você é solteiro, cuide das coisas da igreja. Faça tudo que seu pastor pedir, ajude na juventude, fique por conta da igreja. Mas se você é casado, a Bíblia manda que se você é casado, você tem que dar atenção à sua esposa e à sua família. Porque está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 32 ao 35, que fala assim: bem queria que estivesses sem cuidado, mas o solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, e como não há
e como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, e quanto no corpo e no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar o seu marido. E digo isto para proveito vosso, não para proveito vosso, mas para vos enlaçar, mas para com que é decente e conveniente, para vos unides ao Senhor sem distinção alguma. Ou seja, isso é a palavra do Senhor que manda. Então essa irmã é uma irmã que eu vi nessa igreja que era quase escrava, né? Ela ficava segunda a segunda na igreja, estava em tudo, e o marido em casa, precisando da mulher, às vezes precisando da mulher para namorar, outras coisas. Então, irmão, isso é muito grave, ter isso numa igreja. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que eu espero em breve gravar. E que Deus abençoe você e sua família com todas as suas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Até mais.